agora da entrada do Museu Grande Novo do Cairo. Esse museu tem 12 galerias. Agora todas estão abertas. Somente uma galeria do rei Tutankhamon, ele vai abrir no julho que vem. A entrada você pode ver que temos muitas pirâmides. Mais de 50 pirâmides. Sim. Porque esse é um museu que está perto das pirâmides. Somente 2 quilos de Museu Grande, as pirâmides de Gizeh. Olha lá. 2 essa é a quilômetros. segunda pirâmide do Khafre. Nossa história egípcia era uma história bem longa. Tem mais de 5 mil anos. Esses 5 mil anos da história. Sim. Mas que você sabe que 3.200 a.C., Egito andava com um país unificado. No passado, temos 2 do Egito. Egito de Alto e Egito de Baixo. Egito de Alto, esse como um país separado que outro de baixo. Desde que chegou um rei que chamaram Mina ou Narmer, ele era o primeiro unificador da terra egípcia. Ele unificou as duas partes, Alto Egito com Baixo Egito, e estabeleceu a primeira capital do Egito, que chamaram atualmente Mênfis. Nossa agência Mênfis. Você sabe que nossa história faraônica, uma história divertida, e você pode imaginar e pode ficar há muito tempo por causa dos monumentos que vamos ver dentro do Museu Grande. O Museu Grande é um lugar maravilhoso. Tem uma coleção de muitas coisas, das estátuas, dos túmulos, dos sarcófagos, muitas coisas. Isso é como dá uma ideia clara da história egípcia. Legal. Vamos aproveitar tudo junto. Essa é a estátua do Ramsés II. Ramsés II? Nosso rei Ramsés II, ele era um rei famoso. Ele ficou muito tempo no trono do Egito. Ele ficou mais de 67 anos. Ele morreu mais velho, com 92 ou 95. Como deixam os livros daqui do Egito. Aquele que casou muitas vezes. Ele teve quase 116 filhos e 67 mulheres. Essa estátua Sirabis é um deus que servia para os egípcios e para os gregos, porque os egípcios serviam a um deus diferente e os gregos serviam a outro deus diferente. E esse unificava os dois, egípcios e gregos. Sirabis. Sirabis. Olha, aqui é o nome dele. E depois da chegada dos árabes, Egito foi atacada no século XV por os turcos. Turcos otomanos. Otomanos. A mesma coisa. Turco por causa do país, Turquia. E otomano, Osman Artok. O Osman Artok, que era o fundador da Turquia. Por isso, para nós, os turcos são os mesmos otomanos. Sim. Eles que chegaram aqui no Egito no século XV e ficaram 450 anos. Eles ficaram aqui no Egito depois dos árabes. 450 anos. Sim, anos depois dos árabes. Sim. Mas aqui no ano 1952, Egito mudou o sistema do país. Em lugar da monarquia, a república. E por primeira vez, Egito tem um presidente que chamaram Muhammad Naguib. Ele era um general das armas egípcias. E depois que Egito teve eleições e chegou a presidência egípcia por primeira vez, um presidente civil. Ele era um engenheiro. E eu venci aquela pirâmide e data dos 1540 antes. Aquilo para baixo. Esse. Aquele desenho para baixo da terra. Túnel. Esse túnel de Osíris. Acharam um túnel de Osíris.
Osíris, ele era um deus para dos mortos. Ele é Deus responsável da segunda vida. No passado, a técnica que teve os antigos egípcios, baixo de qualquer túmulo, tem que ter um túnel para baixo, cheio de água. Esse é um lago de água. Esse é um lago de água. Esse que chamaram Poço de Osíris. Sim. Osíris, Deus responsável da segunda vida. E isso que estão falando na internet, que descobriram lacunas gigantes lá para baixo? Esse. É verdade, Isso, então? Esse é um blogueiro famoso. Sim. Ele chegou aqui no Egito há pouco tempo. Sim, há pouco tempo. Ele estava com o nosso arqueólogo egípcio e nosso ex-ministro de antiguidades, Zahi Hawass. Ele era o investigador egípcio, achou muitas coisas e os dois juntos que acharam dentro da pirâmide que ainda tem lago, esse é um lago de água e o Poço de Osíris. Mas aquelas estruturas enormes não é verdade, é mentira. Sim, é verdade? Verdade. Verdade, bem Verdade. gigante lá embaixo? Sim, verdade. Que isso? Adentro da pirâmide É tem mesmo? um túnel profundo, muito mais para baixo. Mas tem E gente- cheio de água. Mas Estava tem, cheio de água. mas tem gente que está dizendo que aquilo não parece ter sido feito, realizado pelas pessoas da época, que não tinham essa capacidade na época. Estão imaginando ser até de extraterrestre. Não, Não? eles que pensaram muito da segunda vida, calcularam muito para a Isso, segunda muito vida. Mas esses os egípcios, gente praticante, Entendi. que pratica muito. Legal. Por isso eles davam muito cuidado Interessante. da segunda e davam muito cuidado para Deus. Então não é nada de extraterrestre, Não, extraordinário. na verdade, Mas que a verdade isso é uma não é mala deles. fama dos egípcios. Sabe que Aham. eu, como egípcia, às vezes que fico com pouca oferta, Sim. como os egípcios podem vir para em cima. Mas que agora que temos nossos documentos do papiro, Não, é. que Eles explica realmente tudo, fazem. gente. Esse dando como os egípcios fazendo uma rampa de areia e usando os animais Sim. mais fortes. Mas até lá embaixo, como é que eles faziam, né? Lá embaixo também tem que fazer um Interessante. túnel. Sabe que no passado os egípcios que usaram Aham. alguns pariscos para dar luz para eles. Sim, sim. Porque é entendi. dentro dos Do túmulos túnel, que fica fechado, fica escuro. Tá certo. Mas que ou eles usaram velas, podem morrer Nossa. do cheiro, podem Sim, morrer do sim. cheiro, agobiados. Mas que eles que usaram os mariscos, os animais que Que dão coisa. cor, as pedras que dão cor, as pedras fluorescentes, ele ajuda eles que A enxergar. estavam dentro. Estamos aqui em frente de nossa rainha famosa, Hatshepsut. Hatshepsut, ela era uma rainha egípcia, ficou 20 anos do trono egípcio, mas que todos os 20 anos foram pacíficos. Ela não atacou nenhum país africano perto do egípcio, mas que ela era bem inteligente. Já tinha, assim, se você pode ver, que pegou uma barba, porque no passado o povo egípcio não aceitou de dirigir de uma mulher. Por isso, essa rainha, para solucionar esse problema, sempre a saída do palácio, ela pegou a barba Nossa. do homem. Mas isso, ela saiu com a saia dos homens. Sim, No passado, as mulheres têm uma túnica, Aham. mas que os homens têm uma saia. Por isso, ela pegou um colar gigante para tapar a parte de cima do corpo. Entendi. Ela enganou o povo egípcio Para poder porque reinar. os egípcios queriam de enganar. Eles gostaram de dirigir do homem, por isso ela representava a mesma dela. E quando eles descobriram que ela era mulher, não tiraram do trono? Eles sabem. Aí aceitaram. Eles sabem. Ah. No passado não dava dinheiro. O rei não dava dinheiro, comida. Sabe essa palavra de salário de onde vem? Sal. Sal? Sal. Eu dava em troca por trabalho. Comida. Essa mesquita tem 2 minaretes. Um minarete e uma torre bem alta para o nosso imã. Imã é exatamente como o sacerdote que tem vocês. Ele tem que subir por em cima 5 vezes por dia, porque temos 5 orações. E essa é uma chamada para animar a gente que ir à mesquita a rezar. Mas que agora ele não precisa de fazer isso, desde abaixo pode chamar e a gente Já pode sabe. ir diretamente às mesquitas. E essas 5 orações têm horário definido ou qualquer Sim, horário? Sim.
A primeira bem cedo, à madrugada, antes da saída do sol. A segunda, no meio-dia, às 12. E a terceira, esse com a 13h30 da tarde. E a quarta, com o tempo justo da posta de sol, pode ser às 6h30 ou às 6h30. E temos a última, esse às 8. Sabe, depois da posta de sol de 1h30 e a última oração. Aqui a primeira, antes da saída do sol. Bem cedo. Aqui a gente tem que acordar. Aqui acho que a gente, muçulmana, estão acostumados a fazer isso. Mesquita do Muhammad Ali. Essa é a primeira parte da mesquita que chamamos o pátio aberto, onde você pode ver não temos teto. Esse é aberto para céu. Aqui no centro que temos um lugar para ablução. Você sabe que a gente muçulmana tem que rezar 5 vezes por dia, mas que antes de cada oração tem que purificar. Lavamos a mão, boca, nariz, rosto, a mão, a cotovelo, cabeça, as orelhas por dentro, por fora, pescoço e os pés. Temos que fazer isso antes de cada oração. Temos que lavar cada órgão 3 vezes por água corrente pura. Por isso no passado que temos fonte de água. Aqui agora esse E como é que lava então? Por fora temos banheiros mais novos e cabe muita gente de fazer tudo isso no mesmo tempo. Porque no passado a gente tem que esperar, uma lista de esperar. Uma pessoa Mas aí outra, a pessoa tem que tirar a roupa para poder lavar o cotovelo. É somente assim. Tá. Só abrir, abre assim. Entendi. E a cabeça também tem que tirar o pano. Assim, tem que tirar isso. Mas que homem com a manga curta não tem nenhum problema para nós. Mas que as mulheres um pouco tem que abrir lenço, tem que abrir o lenço para dar mais distância e depois por água metemos por dentro. É só pouca água? Por dentro, sim, a cabeça, uma parte da cabeça, a quarta parte da cabeça, não tudo, a quarta parte da cabeça só temos que levar com água. E as orelhas por dentro e por fora são 3 vezes, depois uma só vez, e os pés temos que meter água por dentro dos dedos, assim, tem que fazer assim tudo isso. São 5 vezes por dia. E acho que essa purificação que ajudou a gente de ficar mais seguros, mais sanos durante o Covid. Porque você sabe que cada 3 horas, cada 4 horas, que a gente tem que... Estamos aqui dentro, todo mundo islâmico tem que ver onde fica Meca. E aqui no Egito, a parte do sureste de Meca. Por isso, pode ver onde está a saída do sol e dando a custa de reunindo, olhando a parte do sul do Egito. Aqui temos agora uma posta. Você sabe que temos um aplicativo novo que ajuda a gente. Essa é uma posta que chamamos Qibla. Qibla significa da língua árabe orientação para Meca. Todo mundo que está aqui no Egito, está da Jordânia, está no Brasil, está nos Estados Unidos, todo mundo inteiro tem que ver onde está Meca. Eu tenho um aplicativo que se chama Qibla. Qibla, Isso é um aplicativo novo. Um aplicativo novo que é para orientar as pessoas onde fica Meca. Sim, Vamos agora à segunda parte da mesquita. Importante para eles, para fazer as orações. Eles têm que ter essa orientação de onde fica a Meca. Então hoje em dia existe o aplicativo para facilitar.
Essa é uma mesquita, como ela falou, a guia, mais ou menos ativa. Por quê? Porque ela é muito turística. Então, os muçulmanos vão para as outras mesquitas mais calmas para fazer as orações deles em paz. Mas, se eles quiserem vir aqui fazer, também pode, claro, mas ela é mais turística. Então, o horário dela é turístico. Essa mesquita, porque é uma mesquita mais importante aqui no Egito, a mesquita do Muhammad Ali. Mas as mulheres não podem fazer oração junto com os homens, é separado? Não, separado. É separado? Os homens em frente, as mulheres atrás. Mas aqui temos uma mesquita de 2 andares, o primeiro andar para homens, segundo para as mulheres. Caso assim, se eu fosse muçulmano, todos aqui, eu tô com a família só de homem, eu ficaria sozinha, separada? Sim, ali atrás. Entendi, tá. Sabe que a sexta-feira é o dia mais importante para nós, o dia feriado, o dia religioso. Por isso, na sexta-feira, todos os homens têm que vir aqui à mesquita a rezar. Esse parece muito a domingo que tem vocês. Sim, sim. Você tem que ir às igrejas, mas que a gente muçulmana tem que ir às mesquitas. E você sabe que a religião muçulmana parece muito a cristianismo, parece muito a judaísmo, porque as três são de mesma origem, são de Allah. Então, que posso falar agora sobre as regras do Islã. Você sabe que temos a primeira regra, a fé. A fé. Temos que pensar que Deus é um Deus único. E nosso profeta Muhammad é esse último profeta. Mas que temos que aceitar e respeitar todos os profetas que chegaram antes de nosso profeta Muhammad. A segunda regra, esses são rezo. Temos que rezar 5 vezes. Mas que você sabe que toda a gente tem que ver onde está Meca. A terceira regra é fazer jejum. Fazer jejum o mês do Ramadã. O mês do Ramadã, o 9º mês do calendário árabe. Nosso calendário tem 354 dias, 11 dias menos. Todos os meses árabes que acabaram no dia 29 ou dia 30. Não temos 31. Nenhum mês árabe acabou com 31, que é uma gira da lua. Por isso, a gira da lua um pouco mais curta da gira da terra ao redor do sol. E você tem no calendário cristão 365 dias. Sim. Não, aqui no Egito, ou todo mundo árabe, tem somente 354 dias. 11 dias menos. Por isso, cada 3 anos, o mês do Ramadã, temos que fazer um mês adiante. Entendi. E temos também a 4ª regra. Esse dízimo. Dízimo como uma ajuda da gente rica para a gente pobre. Chamamos Zakat. Zakat, essa é a 4ª regra do Islã. Temos que sacar 2,5 da toda a conta que temos no banco, na casa. Isso é uma ajuda primeiro para a família. Sim. E depois para os amigos. E depois para os vizinhos. E no final deixa para o governo. A família ajuda a família. O parente ajuda outro parente. Sim. Não precisa aqui deixar dinheiro para a gente. Pode que comprar comida, comprar roupa nova para os meninos, comprar remédio para os doentes, comprar presente, pagar um aluguel às pessoas que não podem. Essa é qualquer ajuda. Não precisa que você deixe dinheiro. E a 5ª regra do Islã, que temos que ir a Meca, a ida para Meca, uma só vez por vida. Então, que as 5 regras, a fé, oração, fazer jejum do Ramadã e ajudar a gente pobre e no final a ida para Meca. Essas são as regras do Islã. Mas então, como você falou, assim, os muçulmanos,
são como os católicos que acreditam em um Deus. Mas os egípcios acreditam em vários deuses, não é? No passado. No passado. Agora não. Então perfeito. Isso que eu tava Os com dúvida. egípcios antigos, os faraônicos. Entendi. Mas que a gente atual, não. Agora é o único Deus. Só Deus. Você sabe que aqui no Egito usamos 2 calendários. O primeiro calendário, o mesmo cristal de você, que estamos de 2025. Isso. Mas que temos outro calendário árabe. Diferente. Estamos agora no ano 1446. Nossa! 1446. Temos uma diferença quase 700 anos entre os dois. O calendário árabe e o calendário cristão. Você sabe que aqui o Egito, um país, está perto da Arábia. Sim. Por isso estamos a norte de África. Sim. Egito está na norte de África, por isso está perto de Arábia. Cruzando somente o Mar Vermelho pode chegar aqui. De um voo de 1h30 pode chegar à Arábia. Mas tem gente que fala que ano você está? Em 1446 a pessoa fala isso? Sim. Em nosso calendário árabe, sim. Estamos no ano 1446. Alá é nas mãos de Deus. Inshallah é se Deus quiser.